Homem. O mundo só está girando hoje por causa dos homens. Não é arrogância, é história. Homens construíram, inventaram, sacrificaram e morreram para que o mundo em que vivemos hoje existisse. Com o avanço da tecnologia, a comunicação aumentou, o acesso a conteúdos e informações nunca foi tão fácil e prático. Basta um clique na palma da sua mão e terá o que quiser de informação e interações sociais. Infelizmente, por a internet dar fama a todo tipo de pessoas e assuntos, somos bombardeados de informações, cada um com uma fórmula diferente do o que é ser homem. Uns ensinam que ser homem é não mostrar sentimentos, ter um coração de pedra. Outros ensinam que um homem não deve ficar privando seus sentimentos e sempre que se sentir mal, deve se abrir para outros. Neste vídeo, não vou lhe mostrar uma fórmula do que é ser homem, mas sim uma base sólida, que vem de fatos e história. Para sabermos de uma vez por todas o que é ser homem e qual é a verdadeira identidade masculina, basta fazer uma viagem no passado e ver as origens dos primeiros homens. Simples assim. Acima de tudo, homens forjados na dureza da vida. Eles não precisavam dizer que eram masculino. Eles viviam a masculinidade na prática, todos os dias. Eram o alicerce de suas casas, líderes silenciosos, trabalhadores incansáveis e guerreiros quando necessário. Esses homens não tinham tempo para reclamar. Suas mãos carregavam calos, seus corpos sustentavam o peso de famílias inteiras e suas mentes eram educadas a resistir. Sabiam sacrificar-se, enfrentar perigos, cumprir deveres. Suas virtudes eram forjadas na prática. A masculinidade era forjada por questão de sobrevivência, não de opinião. Eles não esperavam motivação. Não tinham coach, não tinham desculpas. Tinham obrigações e as cumpriam. Acordavam cedo, dormiam tarde. Suportavam dor, cansaço, silêncio e rotina. A palavra era um contrato, a honra, um princípio inegociável. O erro era reconhecido e corrigido com ação. Não se escondiam atrás de desculpas, não viviam de aparência, não abandonavam o que era certo por conveniência. Não se vitimizavam, sentiam dor, sim, mas seguiam. Carregavam o peso sem espalhar drama. Não jogavam culpa nos pais, na ex, na sociedade. Quando erravam, assumiam e reagiam. Sabiam que a vida não era justa. E mesmo assim, a encaravam de frente. Viviam com propósito, não por prazer. Não eram movidos por likes, validação ou prazeres momentâneos. Faziam pelo futuro, não pelo agora. Com esses fatos podemos concluir que ser homem é viver buscando trabalho duro, honra, lealdade, resistência e disciplina. Mas existem pessoas que pregam a famosa liberdade onde o homem pode ser e fazer o que quiser, a ponto de ignorar sua essência masculina. Isso não é a verdadeira liberdade. Uma vida guiada por ideologias que violam princípios é uma vida sem uma bússola, onde você mesmo escolhe seu norte. Isso parece bom, mas na verdade lhe traz grandes consequências. Vamos entender melhor o que é princípio. Um princípio nada mais é do que uma raiz, ou seja, uma base para tomar uma decisão na vida, ter um propósito ou plano. Um princípio nunca muda. Ele é eterno. Pense na gravidade. Ela nunca mudou desde o início do universo. A Terra está firme no seu lugar por causa dela. Estamos firmes no chão por causa dela. Tentar viver uma vida contra a gravidade, com certeza lhe trará grandes problemas. Da mesma forma, é um princípio. Viver contra um princípio é péssimo e traz consequências ruins. O princípio de ser um homem, de uma identidade masculina, teve um início em nossos ancestrais e nunca irá mudar. Tentar remar contra ou tentar mudar isso não é o certo. A prova disso está na prática. Imagine um homem da antiguidade com um homem que adotou as ideologias hoje. Hoje os homens vivem de um modo muito diferente, lhe causando consequências. Andar fraco, voz fina, postura caída, ansioso, instável. Alguns chegam a ser semelhantes a uma mulher.
A vida moderna oferece conforto, e eles abraçam. Distrações infinitas, segurança relativa e facilidades tecnológicas. A dor foi terceirizada, a luta foi minimizada, e a disciplina se tornou opcional. E assim muitos crescem sem figuras masculinas fortes, sem responsabilidades reais. O contraste é gritante. Enquanto antes um menino virava homem pelo esforço e pela responsabilidade, hoje muitos homens permanecem emocionalmente imaturos, dependentes, frágeis diante de frustrações simples. Onde antes se via firmeza, hoje há hesitação. Onde havia sacrifício, hoje há fuga. Onde se assumia a liderança, hoje se evita o compromisso. Resumindo, homens fracos mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Está mais que provado que violar um princípio não é legal. Se você tem bom senso, não deve ter pensado que nós, homens de hoje, devem voltar para a caverna, mas sim apenas manter a essência no meio desse mundo moderno. Vamos agora analisar os exemplos de nossos ancestrais e entender os princípios de o que é ser homem. Responsabilidade não se terceiriza. Os homens do passado sabiam que a vida não dava espaço para desculpas. Desde muito jovens, eram chamados a assumir responsabilidades concretas, trabalhar cedo, cuidar dos irmãos, proteger a casa, respeitar os mais velhos. Não havia tempo para se esconder atrás de justificativas, porque a sobrevivência da família muitas vezes dependia da postura firme do homem. Ele entendia que sua posição exigia atitude e não reclamação. Essa mentalidade gerava maturidade bem cedo. A responsabilidade moldava o caráter, exigindo que o homem tomasse decisões difíceis e sustentasse suas consequências. Não havia espaço para a fuga emocional. O amadurecimento vinha pelo peso das obrigações e pela certeza de que ninguém viria salvá-lo de si mesmo. Essa carga, embora dura, formava um homem confiável, centrado, pronto para a vida real. Hoje muitos fogem da responsabilidade como se fosse um fardo injusto. Mas o que aprendemos com os antigos é que ser homem de verdade exige carregar peso, não apenas físico, mas moral. Assumir o próprio destino, sem colocar a culpa na sociedade, na criação ou nas circunstâncias. Um homem que assume a responsabilidade da sua vida começa a construir algo sólido, uma masculinidade baseada em atitude, não em aparência. A palavra era sagrada. Em tempos passados, um aperto de mão valia como contrato. Um homem era avaliado pelo peso da sua palavra. Quando ele dizia, eu vou, ele ia. Quando prometia, eu faço, ele fazia. Não havia necessidade de reforçar com 1000 justificações. Bastava falar e cumprir. Isso era mais que hábito, era um código de honra silencioso que sustentava a confiança entre os homens. Esse compromisso com a palavra construía respeito e autoridade. A reputação de um homem não era medida por sua aparência ou bens, mas pela coerência entre o que dizia e o que fazia. Romper com a própria palavra era motivo de vergonha, pois afetava a própria identidade. O homem sabia que sua dignidade estava diretamente ligada à integridade do que falava. Hoje, em um tempo onde palavras são jogadas ao vento nas redes sociais, onde promessas são feitas com facilidade e quebradas com mais facilidade ainda, resgatar esse princípio é urgente. Aprender com os homens do passado é compreender que uma vida íntegra começa com palavras coerentes, que sua fala seja firme como um alicerce. Um homem confiável não precisa convencer, basta ser. Disciplina era rotina, não escolha. No passado, disciplina era um estilo de vida, não uma opção motivada por bem-estar. Homens levantavam cedo, cumpriam horários, enfrentavam o dia com organização e constância. Não esperavam estar no clima para agir. Faziam o que precisava ser feito. Essa constância era o que mantinha a ordem da vida em meio ao caos externo. A disciplina também gerava respeito. O homem disciplinado era visto como confiável, centrado, forte.
Sua rotina não era perfeita, mas era firme. Ele aprendia a dizer não ao que o desviava de sua missão. Era treinado para suportar desconforto sem se quebrar emocionalmente. E isso, com o tempo, se tornava uma fortaleza interna. Hoje vivemos na era do prazer imediato, onde a autodisciplina virou exceção. Mas os homens do passado nos ensinam que liberdade verdadeira só é possível quando dominamos nossos hábitos. A disciplina é o alicerce do sucesso duradouro. Se você quer construir algo sólido na vida, seja físico, financeiro ou espiritual, a disciplina será sempre o caminho. Resiliência em tempos difíceis. Os homens do passado enfrentaram tempos de extrema dureza, guerras, escassez de alimentos, perdas familiares, doenças sem cura e condições de trabalho desumanas. Mesmo diante de tantas adversidades, muitos não se permitiam desmoronar. Eles aprendiam a suportar, a resistir e a continuar. A vida não os poupava, então eles não esperavam facilidade, esperavam força. Essa resiliência era passada de geração em geração. Era comum ouvir dos mais velhos frases como "aguenta firme" ou "isso também vai passar". Eles sabiam que a dor fazia parte da jornada e não se vitimizavam. Quando caíam, levantavam. Quando sofriam, se calavam e buscavam soluções. Suas cicatrizes se tornavam símbolos de maturidade, não de trauma eterno. Nos dias atuais, com tanto conforto e facilidade, perdemos em parte essa capacidade de suportar. Muitos homens desistem diante do primeiro obstáculo. O que podemos aprender com os antigos é que a dor tem um papel formativo. Em vez de buscar fuga, devemos buscar significado. A resiliência masculina precisa ser resgatada como uma virtude essencial para construir vidas sólidas e famílias protegidas. Silêncio maduro. Os homens antigos não falavam muito, mas suas ações diziam tudo. Eles não se envolviam em debates vazios, nem sentiam necessidade de provar algo a cada instante. Sua autoridade era construída no silêncio firme, na presença constante e no exemplo diário. Eles compreendiam que falar demais enfraquece a ação, enquanto o silêncio cheio de atitudes fala alto. Esse silêncio não era covardia ou repressão emocional. Era sinal de autocontrole, de maturidade e de domínio da própria energia. Em vez de reagir com gritos ou impulsos, sabiam esperar o momento certo para agir ou falar. Isso dava peso às suas palavras e respeito às suas posturas. Um homem que domina o silêncio se torna fonte de estabilidade para os outros. Hoje, numa cultura de excesso de opinião e exposição, reaprender o valor do silêncio é um ato revolucionário. Não precisamos responder a tudo, nem provar tudo. Precisamos cultivar a serenidade que vem da firmeza interior. O homem que permanece calado diante da provocação e firme diante da confusão se torna um verdadeiro pilar. Sabiam proteger, não apenas fisicamente. Para os homens do passado, proteger a família era um instinto natural, e isso ia muito além de manter ladrões afastados. Eles protegiam com a presença, com o exemplo, com o olhar firme e com a postura de liderança. Sabiam identificar ameaças, físicas, morais e espirituais, e agiam de forma preventiva. A proteção era uma expressão da masculinidade madura. Eles ensinavam valores, impunham limites, estabeleciam ordem no lar. Quando um pai estava presente, as crianças sabiam que existia um escudo entre elas e o mundo. Essa segurança emocional era vital. Os homens entendiam que seu papel era criar um ambiente onde seus filhos e sua esposa pudessem florescer em paz e estrutura. Hoje, vemos muitos homens ausentes ou omissos, terceirizando a proteção da família à escola, à internet ou ao acaso. Aprender com os antigos é recuperar o papel de guardião. Não basta estar em casa, é preciso estar presente de verdade. O homem deve ser âncora emocional e moral, alguém que a família olha com confiança, mesmo em meio às tempestades da vida. Viviam com menos e valorizavam mais. A vida no passado era marcada pela simplicidade,
Muitas famílias viviam com o essencial: uma casa modesta, alimentos básicos, roupas remendadas. E mesmo assim, havia gratidão. Os homens não se mediam pelo que possuíam, mas pela força com que sustentavam os seus. Eles valorizavam o pouco, porque sabiam que o essencial está no que não se compra. Essa simplicidade forçava um foco maior nas relações, na palavra dada, na ajuda mútua. A honra valia mais que status. O respeito era conquistado, não comprado. Isso gerava comunidades mais fortes, vínculos familiares mais profundos e uma relação mais saudável com o trabalho e o dinheiro. Hoje, com tanta abundância artificial e consumo desenfreado, muitos vivem insatisfeitos mesmo tendo muito mais. O que aprendemos com os antigos é que viver com menos pode nos ensinar a viver melhor. Que o verdadeiro valor de um homem está na forma como ele lida com o pouco, não no quanto ostenta. A simplicidade masculina é um caminho para o equilíbrio interior. Aprender com os homens do passado é decidir não viver de forma frouxa, superficial ou egoísta. É aceitar o chamado diário de se tornar alguém melhor. É abandonar a vitimização e escolher a maturidade. Responsabilidade, disciplina, sacrifício, honra, proteção, resiliência. Continuam válidas, urgentes e necessárias. Mais do que nunca, o mundo precisa de homens que não se escondam, que não se omitam, que saibam liderar com humildade, amar com ação e enfrentar a vida com coragem. Homens que sejam exemplo, não por discursos, mas por presença, postura e firmeza. E que ao honrar esse legado, não apenas nos tornamos melhores, mas deixamos um rastro firme para os que virão depois. Essa é a missão. Esse é o chamado. Esse é o verdadeiro caminho da masculinidade. Obrigado por assistir até aqui. Se agreguei valor em sua vida, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço e sucesso!